Bom, faz tempo que eu não aparecia por aqui para falar um pouquinho mais sobre cinema, adaptações literárias nas telonas e coisas afins, certo? Se eu bem me lembro, a última vez que eu fiz isso, e eu acho que a única vez que eu fiz isso, foi para falar um pouquinho sobre O Morro dos Ventos Uivantes, aquela adaptação simplesmente horrorosa lançada no começo do ano. Mas nessa última semana, mais especificamente no dia 16 de julho, aconteceu uma coisa que simplesmente não dá para ignorar, certo? A estreia de A Odisseia, o mais novo filme dirigido por Christopher Nolan, que por sua vez é uma adaptação do clássico poema de Homero, sem dúvida nenhuma uma das obras mais importantes e influentes da história da literatura ocidental. Bom, esse é um filme que já nasce com um certo hype, como de costume em qualquer filme dirigido pelo Christopher Nolan, e também com alguma certa polêmica, como também é de costume em praticamente todo filme lançado pelo Christopher Nolan. Hype porque, você gostando ou não, e pra ser bem sincero, eu sou do time que nem gosta tanto, apesar de passar longe de ser um hater do diretor, o Nolan é um artista com uma carreira e acho que mais importante que isso, um certo estilo bem consolidado, que se propõe a testar, usar e defender novos recursos para ampliar a experiência e fazer com que o espectador queira ir a uma sessão de cinema, principalmente nessa pira dele com o IMAX de uns anos pra cá. E que acaba atraindo pessoas que já gostam dessa sua abordagem para as obras e já vão naquela expectativa de curtir, se deslumbrar com o filme, com as imagens que são sim bonitas, né? O Christopher Nolan é um diretor habilidoso, eu não vou negar isso. Assim como das pessoas que, mais ou menos assim como eu, acabam se interessando e ficando um pouco curiosas para pagar para ver se aquela visão dele sobre determinada obra ou evento consegue ser traduzida de maneira interessante para as telas. E polêmica meio que pelo mesmo motivo, essa necessidade às vezes até meio forçada de ficar defendendo que o filme dele tem que ser visto de forma X ou Y, e até mesmo a necessidade de racionalizar cada detalhe das suas obras acabam soando de vez em quando meio que como aquele tio chato que tem que ficar explicando a piada 2, 3, 4 vezes, porque talvez ele te ache meio burro demais para entender aquela piadoca e aí acaba matando completamente a graça do negócio. Assim como, principalmente depois da sua trilogia do Batman, muito boa por sinal, com exceção do terceiro filme, ele tem uma certa obsessão por estar sempre tentando trazer o lúdico, o improvável para essa dimensão mais real, mais possível para o mundo real, na verdade, que de vez em quando acaba gerando uns filminhos aí que eu vou te contar, viu? A Origem é, sem dúvida nenhuma, o filme que mais vem na minha cabeça quando eu falo sobre isso, e ele sempre piora um pouquinho mais a cada vez que eu falo sobre isso. Cara, pra mim, Inception é o exemplo perfeito de uma boa ideia que, quando mal executada, consegue esmerdear o ritmo e fazer você perder completamente o interesse por aquela história, porque, na minha visão, é relativamente importante você conseguir abordar uma certa ludicidade, principalmente num filme que fala sobre sonhos, né? Mas enfim, esse não é um vídeo sobre Inception. Eu citei isso porque, na verdade, o que mais me atraiu para querer assistir logo a Odisseia nos cinemas foi a notícia que saiu na Rolling Stone em novembro de 2025 de que os deuses gregos teriam uma abordagem realista nessa nova adaptação. Seja lá o que isso queria dizer. Uma notícia que eu confesso que, num primeiro momento, eu acabei torcendo bastante o nariz. Mas o tempo foi passando e, conforme eu fui digerindo melhor essa informação, esse ranço, na verdade, foi se tornando mais uma curiosidade genuína para saber como ele poderia trazer essa abordagem pro filme, sabe? O que prova que, de fato, Christopher Nolan é alguém dentro da indústria que, gostando ou não, sempre consegue instigar ali a curiosidade das pessoas para irem ver seus novos lançamentos e falar um pouco sobre elas, como eu tô fazendo aqui agora. Mas enfim, feita essa longa introdução, vamos direto pro que interessa. Antes de mais nada, eu só gostaria de avisar que esse vídeo pode ter spoilers. Não que eu ache razoável que eu tenha que dar esse aviso para uma história de alguns milhares de anos, mas enfim, se você se importa, esteja avisado. A verdade é que A Odisseia me parece definitivamente um filme do Christopher Nolan, e aí vai de você encarar isso como um elogio ou não. Vários elementos que ele já utilizou ou costuma utilizar com frequência nas suas obras voltam pra cá, às vezes de maneira mais interessante, às vezes menos, mas no geral você consegue ver muitas características, vamos dizer assim, do cinema do Nolan aqui também. Pouco interesse que ele tem em contar uma história em ordem cronológica, preferindo contá-la sempre de forma mais fragmentada,
Um protagonista perdido ou confuso que se encontra distante de casa e precisa retornar ou se reencontrar, vamos dizer assim, e principalmente a sua obsessão por trazer o lúdico para uma realidade um pouquinho mais palpável, que na minha opinião, nesse filme aqui funciona relativamente melhor do que em alguns outros que eu já vi dele. E eu acho que é até que bastante legal a gente começar por aí, porque como eu disse, o que mais me intrigou para querer ver logo esse filme nos cinemas foi a notícia de que ele tentaria trazer uma abordagem mais realista para os deuses gregos e como ele faria isso. O poema de Homero começa basicamente com uma reunião ali entre os deuses discutindo um pouco sobre Odisseu e logo depois Atena descendo até Ítaca disfarçada para implantar ali uma certa sementinha de esperança no coração de Telêmaco, filho de Odisseu, que já tá de ovo virado com aquele bando de pretendente na sua casa, no seu palácio, comendo a sua comida, desperdiçando o seu vinho e, pior de tudo, tentando tomar ali a sua mãe, Penélope, como esposa, já que o Odisseu saiu pra guerra há mó tempão e nem sinal do homem deve estar morto. Então, teoricamente, o trono de Ítaca tá vago e tem um bando de urubu ali querendo usurpar o trono que seria de Telêmaco por direito. E aí acontece que ao invés de representar esses deuses de forma mais direta e literal, o Nolan escolhe trazer aqui uma abordagem que eu particularmente achei bastante interessante e que me lembrou muito esses livrinhos bonitinhos aqui que eu tenho na estante, que são a trilogia das Crônicas de Arthur, escrito por Bernard Cornwell. Neles, o Bernard Cornwell também vai recontar um mito, mas nesse caso, as histórias do rei Arthur. Mas o que realmente me fez lembrar dessa obra enquanto eu assistia a Odisseia é a forma como o autor escolhe retratar esse lúdico, esse sobrenatural, vamos dizer assim. Aqui nós não temos deuses, pelo menos não de forma tão direta. Mas a gente tem uma representação muito forte da magia, principalmente representada pelos druidas, sendo o mais famoso aqui o próprio Merlin. Olha, já faz muito tempo que eu li esses livros, mas se não me falha a memória, a representação que o Bernard Cornwell faz do sobrenatural e da magia dos druidas aqui nesse livro não é tão direta, não é tão gráfica como, sei lá, em Harry Potter, que você consegue ver os rainhos saindo assim da varinha dos carinha lá. Mas que de alguma forma tem sim um certo efeito psicológico na mente daqueles personagens. Placebo? Talvez. Magia? Talvez. Mas eu acho que ele consegue fazer isso de forma relativamente palpável na realidade, coisa que eu acho que o Nolan consegue replicar muito bem na Odisseia. A presença dos deuses e seus efeitos no psicológico daqueles personagens é muito mais sugerido do que mostrado de fato. A presença de Atena, mais personificada ali mesmo, vivida no filme pela Zendaya, se manifesta mais como um sentimento de culpa e conflito interno do próprio Odisseu do que como uma deusa mesmo que o guia e o ajuda nessa jornada de volta para casa. Assim como Calypso, personagem da Charlize Theron, também não é a deusa seduzente que prende o Odisseu na ilha, mas também me soa meio que como uma projeção da relutância que o próprio Odisseu tem de voltar a Ítaca, não como um herói bem recebido, mas como alguém ressentido, traumatizado de certa forma. Porra, aí também dá pra entender, né? Ele é retratado desde o começo do filme como esse rei adorado e, de certa forma, muito justo. Tão justo a ponto de, quando ele vai caçar, ele testa ali a corda do arco, alertando a sua presa, porque, segundo ele mesmo, a caça nada mais é do que uma luta que deve ser tratada de forma justa. E aí, esse mesmo cara é convocado para uma guerra da qual ele nem queria lutar, pra falar a verdade, passa 10 anos se fudendo nessa guerra, e meio que já de saco cheio ele resolve ter uma ideia e resolve o conflito ali a favor dos gregos e vai virar um herói de guerra, digamos assim, com provavelmente a maior traquinagem, o maior ato de desonestidade e trapaça da história da literatura. Então eu acho que é relativamente normal que ele esteja passando por esse trauma e ainda mais depois de perder toda a sua tripulação, ele não conseguir mais se enxergar como esse rei heróico que vai voltar para casa cheio de louros e não sei o que, ser super bem recebido. E que acaba gerando nele esses conflitos que pode acabar tendo sido projetados e personificados dentro da cabeça dele na forma das deusas ali, né? Mas que ainda assim é ambíguo. Ele abre essa possibilidade de interpretação para nós que estamos vendo essa história com um distanciamento de quase 3.000 anos, sem que os personagens dentro dessa história
história tenham essa visão super racional da parada, o que acaba gerando para mim esse contraste bastante interessante. Isso acaba aparecendo dessa forma em várias outras cenas, como por exemplo o Telêmaco tentando reconhecer os deuses pelo olhar das pessoas, assim, né? Ele fala, você tem olhos muito sábios, então talvez você possa ser um deus disfarçado e tal. E também nas cenas dentro dos navios, nas tempestades, que pode ser que aqueles caras lá só pegaram um azar miserável de pegar uma tempestade fodida, ou pode ser realmente a fúria de Poseidon contra eles ali, tentando se vingar de alguma forma, né? É legal, é legal. Nesse sentido, uma cena que me marcou bastante é quando a tripulação de Odisseu acaba no desespero e na fome matando o gado de Apolo para comer. E quando eles voltam para o mar, eles acabam enfrentando uma tempestade violenta. E a cena é bem escura e de vez em quando piscam uns flashes bem claros na tela, como se fossem relâmpagos, trovões mesmo, que nós podemos ver como uma tempestade muito grande, mas os personagens dentro do mundo entendem como Zeus muito pistola punindo eles ali. O filme não se contenta em fechar em uma explicação apenas. Aqui parece o Nolan muito mais maduro, digamos assim, tentando confiar muito mais nas imagens do que ficar super explicando algumas dessas passagens. Apesar de que eu ainda tenho algumas críticas sim, existem vários diálogos super expositivos que eu achei desnecessário, mas no geral, eu consigo ver uma belíssima evolução do diretor nesse quesito aqui nesse filme. Mas apesar dele ter trazido essa abordagem mais realista e plausível, principalmente quando se trata dos deuses gregos, foi uma surpresa muitíssimo agradável ver que ele não ignora o lúdico, que ele consegue, em algumas das melhores cenas desse filme para mim, abraçar esse lado mais sobrenatural da Odisseia. Na caverna do Ciclope Polifemo, na cena da Circe, muitíssimo bem conduzida, como ele escolhe mostrar a transformação dos soldados em porcos de maneira bem frontal e gráfica, e como ele consegue fazer a reversão da transformação de forma bem interessante também, usando mais um movimento sutil de câmera e o corpo da atriz para esconder e revelar a reversão do feitiço sem tantos cortes, e também na cena no Hades. E aí, para finalizar, nós chegamos na maior polêmica até agora, pelo menos na minha bolha, que é o raio do IMAX 70mm, que indiscutivelmente acaba restringindo e muito o acesso à obra na sua melhor qualidade possível, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas, né? Aqui no Brasil mesmo, pelo que eu vi, não tem nenhum cinema com a tela do tamanho adequado, vamos dizer assim, para conseguir passar esse filme da forma que ele foi originalmente pensado. E assim, eu tenho que fazer o advogado do diabo aqui, antes de começar a tecer as críticas propriamente ditas. Eu acho que um artista deve sim ter a liberdade de escolher como ele vai fazer a sua arte, né? A melhor forma possível que ele acha que ele deve realizar a sua obra. Por mais que ela ainda não seja tão acessível, por mais que ela tenha várias limitações técnicas, eu acho que alguém tem que testar assim, alguém tem que empurrar os limites dessa nova tecnologia até para que ela se desenvolva melhor e quem sabe um dia ela possa ficar mais acessível. Só que eu acho interessante que essa escolha também se justifique de alguma forma dentro da obra, coisa que eu acho que não acontece aqui, pelo menos na maior parte do tempo. Já que o Nolan escolheu esse formato que privilegia mais essa dimensão vertical, olha aí, né, o Nolan TikToker fazendo filmes verticais. Eu acharia interessante que isso fosse mais aproveitado, que ele usasse essa dimensão diferente da tela para, por exemplo, mostrar de fato a imensidão daquele universo, a imensidão do oceano e o tamanho do pepino que vai ser pro Odisseu voltar para Ítaca, por exemplo. Mas na verdade o que nós acabamos encontrando é um filme que na maior parte do tempo se passa em conversas, na qual a câmera vai rebatendo ali num plano e contraplano com um enquadramento bem fechadinho no rosto dos atores. Inclusive a gente raramente vê dois personagens juntos em um mesmo plano também. E esses planos mais abertos, que mostram a vastidão das ilhas, das paisagens ou do oceano até existem, mas são em sua grande maioria planos de transição que duram ali 2, 3 segundos e já cortam direto para outra cena de diálogo expositivo com enquadramento super fechado no rosto dos atores. A única cena em que eu acho que o IMAX realmente se justifica é a cena dentro da caverna do Ciclope Polifemo, onde o Nolan opta por filmar o Ciclope sempre de baixo para cima, o que ajuda a reforçar o tamanho colossal daquele bicho.
Aí sim você vê aquele formato mais vertical tendo um efeito prático de você olhar para a tela e ver 5 metros de monstro que não acaba nunca, o que cria uma sensação de impotência realmente aterrorizante. E o som muito alto, bastante estridente, assim, principalmente nessa cena em que o Odisseu e seus soldados ali acabam dando uma furadinha no olho do Ciclope com uma estaca bastante quente, ajuda muito a produzir esse efeito de estranhamento e principalmente de incômodo, né? Dá até uma dor de cabeça, assim, mas eu acho que é proposital. E aí realmente, a sala ser diferente, com aquele som mais potente, a tela gigante, pra mim se justificaram de forma brilhante nessa parte. Que, aliás, o som e a trilha sonora desse filme é outra coisa também que eu vou te contar, viu? Porra! A gente não vai ver aqui uma trilha sonora tão marcante, não tem um tema só que vai ficar tocando durante as partes mais importantes do longa e que você vai sair do cinema com aquele tema na cabeça super épico. Ele no geral é uma trilha sonora um pouquinho mais sutil, mas que tá tão integrada ao som, tá tão integrada ao filme que eu achei simplesmente brilhante. Ela não chega a ser diegética, né? Ela não faz parte do mundo do filme, né? Ela não toca dentro do universo do filme, como acontece, por exemplo, em Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, onde a música que a gente ouve dentro do filme é porque o vizinho músico dele fica ensaiando com a banda, tocando umas coisas e tudo mais. Isso daqui não acontece aqui. Só que ela é uma trilha sonora que, pra mim, ela é muito indissociável do filme, da história, dos barulhos que acontecem ali. Então, por mais que ela não seja épica, por mais que ela não seja tão memorável, eu acho que ela é simplesmente brilhante, assim. E eu acho que algumas das cenas também que mais justificam isso é a cena que o Odisseu vai testar a corda do arquinho dele ali, e aí vem aquele sonzinho, tim-tum, e aí na hora que ele toca a corda, a última nota da trilha, vamos dizer assim, daquela musiquinha, é a nota da corda. Eu achei bem legal. Eu esqueci o nome do compositor, inclusive, peraí. Ludwig Göransson, né? Se eu não me engano é o mesmo cara que fez a trilha sonora de Pecadores? É isso mesmo, é o mesmo cara da trilha sonora de Pecadores que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora ano passado. Quer dizer, esse ano, e que não vai me surpreender em absolutamente nada se ele ganhar de novo no ano que vem. Bem, no geral, esse foi um filme do qual eu, até pra minha própria surpresa, acabei gostando bastante mesmo. E recomendo todo mundo aí ir o mais rápido possível em algum cinema na sua cidade, perto da sua casa, pra dar uma chance pra ele também. Para aqueles que gostam e são um pouquinho mais apegados a notas, eu acabei dando 4 estrelas para ele lá no meu Letterboxd, mas é como eu sempre digo, as notas nada mais são do que uma representação mais visual e quantitativa, vamos dizer assim, para o argumento que, no fim das contas, é o que vale de fato. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não conheceu o Reenquadro, eu peço encarecidamente para que você considere tornar-se um inscrito aqui do canal e nos seguir nas nossas outras redes sociais. Os links vão estar todos na descrição do vídeo. Para os demais, como eu sempre digo, fiquem bem e até o próximo vídeo.